Meus irmãos, graça e paz, Deus os abençoe neste dia. Você tem um dia abençoado, que você tem um domingo abençoado. Hoje nós cremos no Senhor e cremos que nesse dia é um dia onde nós temos que reunirmos para adorar o nosso Senhor juntos, em uma só voz, em um só espírito, em uma comunhão. Vamos fazer a leitura da nossa devocional, João 19, nós vamos ler a partir do verso 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe a deram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estavam mortos, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. E isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Amém. Meus irmãos, este texto, ele vai falar da morte de Jesus. Primeiramente, eu estou lendo na revista atualizada, porque eu estou sem a minha nova versão internacional aqui comigo. Então a leitura é um pouco diferente da descrição que vai aparecer no vídeo, mas se entende muito bem, tá? Nós vemos aqui que Jesus, estando na cruz, ele pronuncia-se que está com sede. Quando Jesus foi condenado, era mais ou menos 6 horas da manhã. Esse processo todo, até a sua morte, foi aproximadamente 3 horas da tarde. Essa distância toda foi o tempo que ele esteve em crucificação, o tempo que ele carregou a sua cruz e assim por diante. Meus irmãos, normalmente uma crucificação, uma morte por crucificação, ela demorava muito tempo. Mas Jesus se entregou para cumprir a Escritura. E ele nos diz que teve sede. O texto fala que ele teve sede. E depois deles terem molhado aquele vinagre que diz ali, não era um vinagre que nós temos hoje, mas um tipo de vinho misturado com água, alguma coisa assim, que os próprios soldados usavam para beber. Então ali não foi um castigo não, tá? Eles deram algo que eles bebiam. Naquela época não havia água potável no sentido de tratada e tudo mais. Então muitas vezes eles punham vinho na água para beber, para matar a sede mesmo. Então eles dão desse líquido para ele, e em seguida ele fala: está consumado. Ao dizer está consumado, ele entrega o seu espírito. Nós vemos que em seguida as autoridades religiosas, com o receio da fuga das pessoas que tinham sido crucificadas, pede para quebrar as pernas, porque não queriam que ficassem expostas pessoas condenadas na Páscoa, porque eles estavam adentrando a Páscoa a partir das 6 horas da tarde. E aí eles quebram as pernas das duas pessoas crucificadas próximo de Jesus, mas quando chega Jesus, vê que Jesus já havia entregado o seu espírito, e um dos soldados fura o lado de Jesus e sai água
e sangue, testificando assim que ele tinha morrido. Então, isso acontece para que se cumprisse a Escritura, que nenhum osso dele foi quebrado, como é dito no Antigo Testamento, e que fala também sobre ele ter sido traspassado por uma lança, que também é relatado. Se eu não estou enganado, eu posso olhar aqui na Bíblia, mas sobre a questão de não ter nenhum osso quebrado, é apresentado em Êxodo 12, né? Números 9 e Salmo 34. Sobre ele ter sido transpassado, é relatado em Zacarias 12 e Zacarias 13. Então, são os relatos de cumprimento de coisas do Antigo Testamento que cumpriram em Jesus, testificando quem era Jesus. Mas eu quero observar com os irmãos algumas questões aqui. Primeiramente, após Jesus dizer que teve sede, ele diz: está consumado, e entrega o seu espírito. É muito interessante essa questão dele dizer: tenho sede. É lógico que ele sofreu muito e teria sede, mas a Bíblia direto está falando para nós sobre sede, né? Que nós devemos ter sede de Deus, que nós devemos ter sede das coisas do Senhor, que nós devemos ter fome e sede do Evangelho. Em muitos lugares é relatado circunstâncias parecidas com essa. Parece que não é coincidência o Senhor ter sede e Ele, ao mesmo tempo, estar sempre ensinando que eu e você devemos ter sede por Ele. Nós devemos ter sede por Ele. Nós devemos ter sede da água viva que nunca cessa de jorrar água purificada e limpa para a nossa alma. Jesus é esse, que pode sempre suprir as nossas sedes. Em segundo, ele diz: está consumado. E o termo está consumado aqui, ele é muito relevante para nós. Quando ele diz está consumado, ele diz: Pai, eu completei a obra. Completando a obra, eu paguei o preço. Então, esse está consumado, ele está dizendo assim: olha, Jesus pagou o preço do meu pecado, portanto, eu não sou mais escravo. Você que crê em Jesus não é mais escravo. Então, você foi comprado para Deus, por meio do pagamento de Jesus Cristo. Então, você agora pertence a Deus. Você pertence a Deus. Então, você não tem mais dívida. Você não tem mais dívida. A dívida foi paga por Jesus. Segundo, quando Jesus diz está consumado, você passa a ter uma nova certidão de nascimento, na qual você agora está filiado a Deus por meio de Jesus. Antes você era uma criatura. Quando você crê na obra do Senhor Jesus Cristo, você passa a ser um filho. Então você agora tem uma nova identidade em Cristo Jesus, Filho de Deus, co-herdeiro com Cristo Jesus. E também, por meio da obra de Jesus, você tem a garantia a escritura de que você tem uma morada eterna. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, o está consumado te garante que você tem uma morada eterna. Porque é promessa isso. Ele fala: não se turbem o vosso coração, mas creia em mim, creia em Deus. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Olha, você agora tem um pai, você tem moradas. Isso é extraordinário para nós. A morte de Jesus é um acontecimento crucial para as nossas vidas. Para a nossa dívida que nós tínhamos com o Senhor, para a nossa filiação com o Senhor e para a nossa hospedagem eterna ao Senhor. Portanto, meus irmãos, a morte do Senhor tem que ser relevante para você. O sofrimento do Senhor tem que ser relevante para você.
E você hoje só pode apresentar que realmente tem valor o que Cristo fez na cruz quando você crê e quando você pratica boas obras. Quando isso não está acontecendo e você da boca para fora diz que isso tem relevância, você está mentindo, que você não está levando em relevância. Você leva em relevância quando você apresenta a sua fé e apresenta as suas obras em Cristo, pelo que Cristo fez por você. Atos de gratidão. Amém? Que Deus lhe abençoe. Vamos orar. Pai, obrigado por este momento. Santo é o teu nome. Bendito é o teu nome. Cremos no Senhor, cremos no teu poder e queremos na tua graça, no nome santo de Jesus Cristo. Meus irmãos, um abraço fraterno para todos vocês, no nome santo de Jesus Cristo.